Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Dagon Ribeiro, que é doutor em biotecnologia e biodiversidade e é CEO da Biotech Land. E o tema da nossa entrevista será: bioinsumo com microalgas amplia a imunidade das plantas e eleva a produtividade. Dagon, como é que você está? Tudo bem? Opa, Divino, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, toda a galera do Agro e Prosa, e estou aqui à disposição para poder bater esse papo com vocês hoje. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu fiquei sabendo que você tem nome de um deus agrícola. Opa, olha, começando por esse tema. Tem, exatamente, Dagon não é tão comum, né? Eu acho que eu mesmo nunca encontrei nenhum Dagon, e Dagon é nos tempos dos fenícios, né? Um deus fenício, Dagon significa trigo, então era um deus da fartura, né? Então o pessoal rezava para o deus Dagon para estar tendo uma colheita mais farta, uma pescaria mais farta, e que bom que hoje, século XXI, 2025, a gente tem as microalgas, pelo jeito, né? Melhor do que rezar para os deuses Dagon. Seus pais preconizaram o que viria a acontecer no futuro, né? Que bacana. Isso aí, coincidência. Prova a sintonia. Não é nem coincidência, é sintonia. Ô Dagon, você já falou de microalgas aí. O que são essas microalgas e por que elas vêm ganhando espaço como tecnologia agrícola? Show. Muito obrigado pela pergunta e também esse espaço para poder falar um pouco sobre esse tema, que é algo muito novo. Hoje a gente está sofrendo essa grande onda dos biológicos, né? Não é de hoje, né? A gente está falando aí dos 30, mas mais intensamente nos últimos 10 anos, os biológicos chegaram para ficar. Então já não é nenhuma discussão se tem ou não biológico ou não. E dentro dos biológicos, temos ali as bactérias. Então, desde o início ali com seus inoculantes, fixação de nitrogênio, a gente tem a questão de controle de pragas, a gente tem também a questão dos nematóides, a gente também avançou muito nos fungos, então você tem muitos biodefensivos para fungos, e as microalgas é uma nova classe de micro-organismo. Então é como se fosse tudo que a gente tem de bactéria, tudo que a gente tem de fungo, então a gente tem mais um universo inteiro para explorar em microalgas. Então microalgas também é um biológico, também é uma molécula unicelular, uma célula unicelular, que cresce então dentro de reatores, bioreatores, igual outros micro-organismos, só que a grande diferença é que eles são micro-organismos fotossintéticos, então eles fazem fotossíntese. Então eu sempre coloco, né, que para você produzir uma bactéria ou um fungo, você precisa de fonte de carbono, como açúcar, um arroz, algum amido ali para poder fazer ele crescer. Já nas microalgas, elas crescem fazendo a fotossíntese. Então ela capta o carbono e usa a força da luz solar para poder se multiplicar. E essa é a grande beleza desses micro-organismos, que são, como a gente pode falar, tecnologias de baixo carbono, que captam carbono, e essa fotossíntese é idêntica à que as plantas fazem. Então, várias moléculas, aminoácidos, hormônios, fito-hormônios, tudo que as microalgas produzem podem ser utilizados pelas plantas. E a gente tem esse prazer aí de ser pioneiro nessa tecnologia de uma forma comercial e nacional, com tanta abrangência no Brasil, trazendo as tecnologias de microalgas para a agricultura brasileira. Cara, como é que surgiu a ideia de repente, utilizar microalgas? Parece que é um negócio assim que, assim, a grosso modo, olhando quem está de fora, parece que não tem nada a ver. Perfeito, não, e é super, super curioso mesmo, porque quando a gente pega grandes livros de agricultura, agronomia, praticamente não tem nada escrito de microalgas. Talvez exista lá um parágrafo, tem microalga no solo, existe microalga. Só que se a gente começa a observar bem nossos ambientes, nossos habitats, se a gente for numa mata nativa, eu sempre conto essa história, né? Se você for numa mata nativa, você vai ver que o chão é verde, a barra da árvore é verde. Se você for numa cachoeira, quem nunca foi numa cachoeira viu que a pedra também estava verde. Então o verde ele sempre foi presente no nosso dia a dia, no nosso ambiente. Só que ele nunca foi visto como uma tecnologia que poderia ser usada para a agricultura. Isso falando Ocidente, isso falando Brasil. Porque quando a gente fala de algas no geral, microalgas, a gente tem históricos de 3.000 a.C., na China, em produções de arroz, pessoal usando algas para produção de arroz na época ali, né, no Oriente. Então, tanto que algas é bem, como que eu posso dizer, bem comum na tradição oriental, só que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Eu até brinco, né, porque em várias universidades que eu já passei,
A gente tem vários grupos de pesquisas com bactérias, vários grupos de pesquisas com fungos, e quase ninguém trabalha com microalgas. Meu interesse foi um pouco daí, tentar fazer algo que ninguém estava fazendo, que eu vi ali uma oportunidade. Então, desde a minha graduação, isso lá em 2011, eu sou lá do Mato Grosso do Sul, Dourados, então lá na UFGD. Então eu fiz lá, então a gente tinha um professor que trabalhava em oceanografia, ele era de Santa Catarina e foi fazer um período ali em Dourados, na universidade, e foi ali que eu comecei a entender, e era um microorganismo maravilhoso, porque imagina um microorganismo que converte luz solar em biomassa, e com essa biomassa você poderia fazer várias coisas, né? Então, quando eu comecei a estudar, a gente olhava para alimentação humana, alimentação animal, para combustíveis, para cosmético, e muito recentemente, em 2020, quando a gente inicia a Biotech Land, que a gente realmente entra de cara realmente direcionado para o agro, porque, mais uma vez, entendendo esse movimento que no Brasil está acontecendo, que é o uso de biológicos, que hoje o Brasil é líder desse mercado, e utilizando microalgas também se torna mais uma referência a nível no Ocidente. Ninguém tem maior potencial de uso de microalgas na agricultura do que o Brasil, pelo sol, pela terra, pela água que a gente tem e pela possibilidade de oferecer essa resistência a alguns estresses que a gente enfrenta no dia a dia aqui no nosso país. Qual que é a origem dessas microalgas mesmo? Perfeito. Vem de onde? Perfeito. As que a gente usa especificamente são isoladas no Cerrado, porque eu sou praticamente filho do Cerrado, né? Ah, do Então, Cerrado. então eu nasci no Mato Grosso do Sul, então ali a gente já trabalhava com algumas espécies, então ali eu já aprendi a isolar, já aprendi a coletar, e eu fiz meu doutorado em Brasília. Então eu tive oportunidades também de isolar nas regionais, tem tantos em lagos de água doce quanto no solo mesmo. Então, mais uma vez, se você pegar aquela pedra, mais uma vez, que está verde, ou algum na mata nativa que está verde, e você colocar numa condição de isolamento de algas, você consegue isolar algas de vários locais. E hoje a gente tem um produto que não sei se eu posso falar o nome do produto, né? Pode Então hoje o falar, nosso pode, produto, tem que é o problema carro-chefe, que é o PrimaFert, que hoje é com certeza o maior produto à base de microalgas vezes no país. A gente está observando que existem alguns movimentos de outras empresas começando a trabalhar com microalgas porque viu que funciona, e a gente só tem um produto com uma tecnologia que é um tipo de paraclorela. Ele é um tipo que é uma das mais famosas. As mais famosas microalgas são a clorela e a espirulina, são as duas mais famosas que tem hoje a nível mundial e maior produzida. Então a gente optou em trabalhar com uma específica que já era conhecida, que já era super benéfica, vários resultados a nível de crescimento, de como ele é bom para o meio ambiente. E aí, nesse contexto, a gente está trabalhando somente com ela, e é um produto que hoje, todos os resultados que eu vou falar é sobre ela. E a gente está falando de um universo biológico de mais de 1 milhão de espécies de microalgas que a gente possa estar encontrando numa biodiversidade brasileira. Então, quando a gente... Quando você fala de microalga, é tipo um musgo, por exemplo, ou não? O musgo, ela é uma simbiose entre alga e fungo. Então, as algas elas acabam entrando muito em simbiose com outras bactérias ou com fungo, e acaba formando esses outros organismos, como é conhecido o musgo, o próprio lichens também. Então a gente tem algumas, as próprias briófitas também tem aquelas plantinhas também que são verdes, mas as algas estão bem presentes naqueles locais ali. Porque simbioticamente falando, vou até explicar um pouco no uso, como a gente chega aqui em parceria com outro grupo que a gente trabalha muito, que é o Grupo Solubil. A gente fala sobre o uso das microalgas junto com as bactérias, por exemplo. As bactérias, hoje é muito comum os produtores usarem até potencializadores para as bactérias ali no solo. Muitas vezes colocando uma dose de carbono, alguma coisa para melhorar a ação das bactérias. Só que na natureza isso não acontece, não tem açúcar no solo. Na natureza, quem converte esse açúcar muitas vezes são as microalgas. São esses organismos fotossintéticos que captam o CO2 do ar, transformando em açúcares e liberam esse açúcar para outros micro-organismos. Então, isso até é legal do próprio nome PrimaFert. O PrimaFert, a gente idealizou esse nome porque ele é o primeiro organismo que ele coloniza aquele solo para que outros organismos possam estar colonizando, porque ela vai oferecer carbono e oxigênio, que são duas coisas essenciais para toda a vida na microbiota ali benéfica do solo. Aí você vai lá na natureza, recolhe lá a microalga, estuda, fala, opa, essa aqui é bacana. Só que você vai precisar de um montão desse negócio.
Aí você faz o quê? Leva Perfeito. para o laboratório e duplica isso no laboratório? É assim que funciona? Perfeito, exatamente. E aí, só pegando essa curiosidade, né? Então, como foi falado, a gente trabalha com microalgas de água doce. Existe também uma grande ciência de microalgas de água salgada. Só que a gente, como estava no Centro-Oeste, para a gente poder fazer água salgada no Centro-Oeste ia ser muito mais complexo, né? Então a gente optou estrategicamente numa produção onde a gente poderia usar água doce e que a gente não precisaria de um processo de dessalinização para a gente poder usar como um fertilizante. Então, isso é uma vantagem que hoje a gente tem com outras tecnologias que hoje, à base de algas, que muitos são de água salgada. E exatamente esse ponto. É um biológico, como outro qualquer, então, vários, para quem é do ramo dos biológicos ali, sabe que precisa tanto da semente inicial, você tem todo um escalonamento que a gente faz em pequenos vidrinhos, aqueles Erlenmeyers, aqueles borosilicato que a gente cresce nos vidrinhos e vai crescendo, até a gente ter estruturas grandiosas que são os fotobioreatores, que aí também é uma diferença quando a gente fala no mundo dos biológicos. Porque os biológicos, eles no geral, a gente ouve muita palavra de bioreatores. O bioreator, ele é um reator de ação biológica. Então você coloca lá os seus insumos e fonte de carbonos e tudo mais, para uma bactéria, um fungo crescer. Já os fotobioreatores, você também tem uma reação biológica, mas ela essencialmente precisa de luz. O foto está da luz, porque a gente está falando de um micro-organismo que é fotossintético. Então, o design do reator para alga ele é diferente. E hoje também temos instalados, junto com o Grupo Solubio, a maior estrutura, a planta fabril de microalgas para a agricultura do Brasil. Temos uma capacidade aí média de 1 milhão de litros por ano, que é por isso que a gente está nessa força aí para divulgar bastante essa tecnologia para que todas as pessoas possam conhecer, porque a gente sabe que mesmo esse 1 milhão de litros que a gente vai produzir esse ano, com uma dose, que a gente pode falar uma dose inicial de 2 litros por hectare no grãos, cana 4 litros, a gente está falando aí de cerca de 500 mil hectares. Imagine se cada 500 mil hectares pode ficar 2 litros, que hoje no Brasil é quase nada, né? Não dá 1%, não dá 1% do que é essa tecnologia. Então, por isso que a gente acredita muito nessas ações de divulgação do que a gente está fazendo, dos resultados, do que é essa tecnologia, explicando os benefícios, mostrando a satisfação dos nossos clientes, porque a gente acredita que é uma tecnologia nacional que deve e vai chegar aos produtores de todo o Brasil. Vamos fazer mais um intervalo comercial, já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando o Dr. Dagon Ribeiro, que está falando sobre microalgas e como elas ajudam a ampliar a imunidade das plantas e elevar a produtividade. Tá, você falou do Cerrado, então, aproveitando que você é ali do Mato Grosso do Sul, estudou em Brasília, se aproveitou a nossa região do Cerrado aqui para fazer os estudos, descobrir as microalgas. Só que lá no Sul não tem cerrado, é diferente. No Norte não tem cerrado, é diferente. No Nordeste é caatinga. O Brasil, eu tenho falado isso demais aqui, o Brasil é gigantesco, né? Um continente inteiro. Perfeito. E aí, as microalgas desses lugares não são diferentes? A mesma microalga aqui do nosso cerrado funciona lá nos Pampas, por exemplo? Opa, ótima pergunta. E realmente essa é uma dúvida e não só das microalgas, né? Acho que de todos os biológicos, né? Então eu como especialista em biotecnologia e biodiversidade posso estar falando bem sobre isso, né? Então, no primeiro momento, a resposta ideal seria que sim, deve existir um biológico ideal para cada bioma. Deve existir um biológico para cada planta, para cada cultivar diferente, para cada espécie. Só que a gente, como Brasil e como ciência, não avançamos nesse nível. Então, o que eu posso dizer sobre as microalgas? Sim, ela é uma tecnologia que dá muito resultado em todas as regiões. Isso aí a gente tem realmente provas, diversas culturas, diversas regiões. Provavelmente, futuramente, a gente vai ter linhagens específicas para cada região. Eu acredito que essa é uma evolução natural dos biológicos,
que hoje ainda nenhuma empresa fala muito sobre isso, mas a gente sabe que isso é um passo que vai ser dado como uma cultivar de soja. Uma cultivar de soja tem uma cultivar que é boa para o sul, uma cultivar de soja que é boa para o centro-oeste e uma cultivar que é para o nordeste. Então, para biológico também, provavelmente em algum momento a gente vai chegar nesse nível que não chegamos nesse momento. Só que quando a gente fala de alga, a gente fala de fotossíntese. Então, eu sempre brinco, né, que as micro-algas elas são insumos muito bons para as plantas que fazem fotossíntese. Ou seja, Que são todas. praticamente todas, né? Então é nesse sentido. Então ali, a gente age muito ali. Além da parte de hormônios, de aminoácidos, que são coisas super importantes, as algas elas afetam de uma forma fisiológica dentro da planta. Então sim, toda planta precisa de nutriente melhor. É a mesma coisa um ser humano, né? Um ser humano que está no sul, um ser humano que está no norte são bem diferentes. Mas todo mundo precisa comer, todo mundo precisa trabalhar, dormir. Então coisas fisiológicas padrões. Então por isso que sim, as micro-algas elas respondem muito bem. O que a gente pode destacar é que elas dão melhores resultados, por exemplo, em situações de maior estresse. Então a gente pode citar principalmente 3 principais situações. A gente pode falar de uma situação, vou dar o exemplo do Mato Grosso do Sul, que é pouca chuva, né? Fica lá 40 dias sem chuva. Essa safra ali a gente teve um produtor cliente nosso que estava ali, que chegou aos seus 40, 45 dias sem chuva. Então isso é uma condição completamente ruim para qualquer tipo de cultura, né? Então a gente está falando de região e tudo mais. Só que num local desse, com a alga, a gente teve um aumento de cerca de 10 sacas nesse produtor. Porque estava todo mundo sofrendo. O duro, sabe o que é? Fica 40 dias sem chuva. Aí o dia que chove 120 milímetros. Exatamente. Também tem esse problema. Eu acabei não colocando esse ponto, mas também a gente está fazendo alguns testes, junto com algumas universidades lá no UFGD, está exatamente sobre esse ponto, né? Na inundação, porque quando você inunda a planta, ela perde um pouco de oxigênio, e algumas plantas, naquele momento, pode ser crucial para ela não viver mais. E a partir do momento que ela tem um sistema de imunidade, que ela consegue, de uma certa maneira, garantir uma respiração fisiológica ali, mais uma vez, com os usos das algas, ela consegue sobreviver. Mas o que eu ia comentar exatamente sobre esse ponto. Falta de chuva é uma coisa padrão, altas temperaturas, e aí esse é um outro relato que a gente tem de um outro produtor que também produz mais de 5 sacas ali com a nossa tecnologia, que hoje virou padrão fazenda, né? A gente gosta muito como a gente entendendo, o agro funciona assim: primeiro o produtor pega uma arinha, né? 10% da área, 20%, e algum dia a sua tecnologia se torna padrão fazenda. Quando a sua tecnologia se torna padrão fazenda, quer dizer, pô, o cara gostou, confiou, e ele não planta mais sem aquilo. E foi um caso que a gente teve também no Mato Grosso do Sul, um outro cliente que a gente tem lá. A gente teve um caso parecido também no Mato Grosso, mas vou contar isso do Mato Grosso do Sul porque ele é bem simbólico. Porque também em altas temperaturas, isso foi na safra 23, 24, e a planta estava debaixo do pivô de irrigação. Então o problema não era a água, o problema daí era a temperatura. A água estava fervendo, digamos assim, praticamente. E nessa condição também, a gente teve melhores resultados. Então quando a gente tem estresse, a gente tem melhores resultados com uma tecnologia. E por fim, outra característica que a gente pode dizer sobre essa tecnologia é a questão de areia. Então a gente já observou que em locais que você tem uma alta porcentagem de areia e uma menor porcentagem de argila, você também tem melhores resultados, porque provavelmente as algas elas fazem esse papel de reter a umidade, e ela garante tanto uma resistência a estresse hídrico e estresse climático para poder ter esses resultados. E a gente pode dizer que os piores resultados que a gente tem, que são os resultados que basicamente a gente não vê diferença, são aquela localidade que não tem muito estresse. Então tá tudo perfeito, o solo tá perfeito, é um solo antigo, que usou muito biológico vários anos, é um solo que chove muito bem, que é cada vez mais raro, digamos assim, esse mundo ideal. Mas ainda existem, né? Existem alguns sortudos ali que é aquela nuvem que chove só na fazenda dele, que o solo dele é padrão perfeito, mas é isso, né? Só para entender que a gente sabe que para quem está esperando estresse, para quem está esperando uma safra com dificuldades, as microalgas com certeza é um dos grandes ferramentas aí para a gente, que a gente já está lançado desde o ano passado, né? Mas que a gente está cada vez mais disponibilizando amplamente para todo o Brasil. Essas microalgas são vida louca, elas gostam do negócio, doidão mesmo, é complicado. Me fala uma coisa,
A grande dificuldade, às vezes, é que começa a aparecer tanta solução, tanta coisa, e nem sempre dá para jogar tudo no mesmo tanque, né? Aí você joga biológico, joga químico, joga tudo. Nem sempre dá certo isso. Às vezes um acaba Perfeito. neutralizando o outro. No caso dessas microalgas aí, como é que funciona? Pode jogar tudo no mesmo tanque, aplicar tudo ao mesmo tempo? Perfeito. Então a gente está falando aqui agora sobre compatibilidade, que isso é super importante no mundo dos biológicos. A grande vantagem é que as algas, elas são realmente organismos maravilhosos. Eu sou suspeito em falar, claro, né? Mas elas são organismos maravilhosos porque elas, pensando em organismo genético, né? Então, diferente das bactérias, as bactérias são praticamente procarióticas. Então, elas não têm muito parede celular, muito robusta, né? Já as microalgas, ela tem uma célula vegetal, uma parede vegetal muito forte, como uma da célula vegetal mesmo, de plantas. Então, ela é eucariótica, então ela tem muito mais, essa que a gente trabalha, a gente tem vários tipos de algas, mas a que a gente trabalha é uma célula eucariótica, então ela de uma certa maneira, é mais próxima de uma planta do que de uma bactéria, digamos assim, geneticamente falando. Então, ela tem muito mais genética para ter os maquinários ali para fazer essas resistências. E, por fim, parede celular eucariótica, e ela é muito maior também. Então, uma alga, essa que a gente trabalha, uma eucariótica, ela é cerca de 100 vezes maior que uma bactéria. Então, na prática, o que a gente testa de compatibilidade é que sim, ela tem compatibilidade muito bem com vários outros micro-organismos, pensando biológicos, e também com químicos. Então, a gente tem alguns resultados bem interessantes, principalmente com a aplicação juntamente com inseticidas e fungicidas, onde mostra que ela funciona super bem, garante os resultados, reduz a fito, reduz o estresse que ali estaria passando muitas vezes pela aplicação. E o que a gente quer aprofundar ainda mais, que isso é uma ciência que ainda estamos em desenvolvimento, né? Então espera que daqui a um tempo voltar e trazer ainda mais novas informações. A gente quer realmente tentar entender a própria aplicação durante o sol, né? Porque hoje no biológico isso também é uma grande questão, né? Aplicar o biológico durante o dia, né? Que é uma questão, né? Hoje a gente não recomenda porque a gente não tem os estudos para isso. Mas na teoria, como as algas elas usam o sol e elas aguentam esse sol, elas poderiam sim ser aplicadas, mas a gente não recomenda porque a gente vai na linha dos biológicos, porque hoje os biológicos são aplicados ali no final do dia ou na primeira manhã, e a gente tem que seguir o que é realmente já comprovado cientificamente. A gente, como pesquisador, a gente tem que estar tentando desenvolver. E outro ponto que a gente coloca um pontinho ali de cuidados sobre compatibilidade é com herbicidas, porque herbicidas muitas vezes atacam algumas cadeias ali ligadas à fotossíntese, muitas vezes da própria planta, né? Então, como a alga também tem essas cadeias, a gente já viu que alguns dos herbicidas têm uma falta de compatibilidade, né? Então não seria tão ideal para mantê-las vivas. Entretanto, a gente sabe que um dos caminhos que hoje a gente já acontece, e a gente tem clientes que aplicam, mesmo a gente sabendo disso, com o herbicida, mas focando nos metabólitos, que hoje, como a gente sabe, é o grande entendimento ali que a gente entende que muitas vezes funciona, porque a gente está falando de fito-hormônios, aminoácidos, várias moléculas precursoras de moléculas dentro da planta, que elas sim vão estar lá mesmo não tendo compatibilidade de estar viva ainda. Mas hoje a gente pode dizer que sim, tem muita compatibilidade com bactérias e fungos, muita mesmo, e com fungicidas e inseticidas. E a gente tem um cuidado principalmente com horário de aplicação, que ainda é uma questão para biológico, e herbicidas. A gente mora num país onde as pessoas plantam soja, milho, sorgo, gergelim, trigo, cana-de-açúcar, alface, rúcula, beterraba, flor, planta de tudo. Para quais culturas essa tecnologia é orientada, que funciona? Perfeito. Não, ótima pergunta. Bem, quando a gente fala de insumos para o agro, e quando a gente fala Brasil e agro, a gente olha para os principais produções. Então, realmente, como você falou, hoje o nosso maior número de resultados em volume, em área, é em soja. Soja hoje, e realmente como entrega resultado, a tendência é que é aquela história, né? A coisa que mais vende é quem indica, mas o que meu vizinho faz. Então, a partir do momento que um vizinho aplicou
e aí começou a dar resultado, então isso vai aumentar, então soja acaba sendo uma cultura que com certeza vai ser nosso carro-chefe aí por um bom tempo. Entretanto, a gente tem muitos bons resultados com milho, cana e algodão. Cana é uma que a gente olha muito bem, porque a gente tem resultados ali, aumento de cerca de 10%, a gente está falando de cerca de 10 toneladas de cana por hectare, então isso é muita cana, porque, mais uma vez, cana é uma planta de fotossíntese. O que a cana precisa fazer, o que ela gosta de fazer para crescer é fotossíntese e perfilhamento também, são as duas principais coisas ali que a alga ajuda muito bem. Entretanto, tirando essas 4 que a gente começou, que eu gosto de chamar dos Big Four, né, que são os 4 ali que representam cerca de 70% ali do nosso agro, todas as outras culturas a gente tem muitos resultados. A gente tem resultados ali com produção de batata, que a gente tem um fornecedor de uma grande empresa de salgadinhos, né, que algumas batatas que a gente come ali já produzidas com microalgas, a gente está falando de 3 toneladas a mais por hectare, então bem significativo. A gente está falando de tomate, também fruticultura, temos ali hortifruti no geral. Então, nossos primeiros resultados, quando a gente começou, a gente fazia muito hidroponia, coisas pequenas, só que quando a gente fala de agro e crescimento, é muito disperso, muitas vezes, pulverizado esses produtores, então é muito difícil vender pouquinhos litros, né, para muitos lugares e tudo mais, mas sim, funciona muito bem, e até hoje, né, hoje, quem convive ali com a gente muitas vezes libera as amostras, né? Não, pode colocar, que aí a gente ouve as histórias, né? A tia que aplicou na flor e reviveu a flor. A tia que aplicou na parreira, né? A gente até, dentro da Solubio, né? A gente tem a pesquisadora lá, Rose Monerá, ela é uma fã ali das algas também, porque ela aplicou no jardim dela, das flores ali, e ela tá florindo 3 vezes por ano. Floreia uma vez por ano, agora tá florindo 3 vezes por ano, né? Então, realmente, para várias outras culturas, é uma tecnologia que é super bem usada. Quando a gente fala de outros países, mais uma vez, né? No Ásia, usa muito para arroz. Quando a gente fala muito ali na Europa, a gente está falando muito para fruticultura, usa muito para fruticultura, mas no Brasil, com certeza, a gente pode ter uma opção muito grande aí de utilizações, mas principalmente focado nessas água, né? Mas feijão também a gente tem resultados, a gente está alguns projetos com trigo, aveia também indo lá para o Rio Grande do Sul, mas, mais uma vez, né, concluindo, tudo que faz fotossíntese, ela se beneficia e realmente uma tecnologia que quem não conhece de perto e aplica, né? Até você ter uma plantinha na sua casa e se você aplicar um pouquinho, você vai ver, poxa, acontecendo um negócio diferente. E por isso que o pessoal gosta muito da tecnologia, porque é uma tecnologia visual, não é algo que você vê e não sabe o que está acontecendo. Você aplica e em poucas semanas você já vê que o negócio mudou e está alguma coisa diferente, porque é um produto que realmente entrega resultado. Eu vou fazer mais um intervalo, voltamos já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. O Dr. Dagon Ribeiro está conosco aqui hoje, falando sobre o uso das microalgas na agricultura. Nem tudo é só bom e nem tudo é só ruim, tudo tem dificuldade, né? Eu imagino que deva ter desafios também, né, enfrentados aí no desenvolvimento e na aplicação dessa tecnologia, né? Tem algum ou não tem? Perfeito. Inicialmente, né, o primeiro desafio que a gente colocou, e aí como empresa, como tecnologia, é o desconhecimento. Então, ninguém sabe o que é microalga. Então, até hoje, a gente conversa com muitas pessoas e pergunta, mas o que você faz? Eu produzo microalga para agricultura. Mas isso é o do sushi? É o que come, né? É o quê? Então, até hoje, existe um desconhecimento do que é. Então, a princípio, a primeira dificuldade é a educação da sociedade. Eu realmente tenho essa grande convicção de que
A tecnologia de microalgas, ela vai ser padrão igual um Brad Rhizobium é para soja. É algo que você nem pensa se tem que colocar ou não, tem que colocar. Então, a alga ela é algo tão complementar à agricultura que hoje a gente faz, que ela com certeza vai ser algo usado padrão, e muitas empresas vão estar trabalhando com essa tecnologia e vai ser realmente algo consolidado, que hoje não é o momento. Hoje, como eu falei, né, a gente está falando aí de cerca de 100 mil, 200 mil hectares hoje que já são aplicados esse produto, que não dá 1% do agro, né? Então, talvez a gente esteja conversando e vai ter 20, 30%. Então, desconhecimento hoje é o nosso principal desafio. A gente tinha algumas questões, perguntas, né? Aplicação seria um problema? A gente descobriu que não em Top Bico, a gente nunca teve nenhum problema de questão de aplicação, de operacional, de fito também nunca tivemos nenhum problema. E aí, resumindo, escalonamento, né? Então também era uma dificuldade que a gente estava falando sobre como a gente conseguia escalonar também, não se tornou um problema. Até o on-farm hoje a gente já conseguiu desenvolver. Então é uma tecnologia realmente que está bem avançada e talvez, eu até brinco, né? O problema é que talvez usar alga tenha que vai ter que ter mais caminhão para colher coisa, né? Tem que ter mais caminhão para carregar a produção a mais. Mas hoje, sinceramente, é uma tecnologia super benéfica ali para as pessoas. A gente até brinca, né? O pessoal até toma alga lá, como a gente tem para alimentação humana, então o pessoal usa para tomar, usa para colocar no cabelo, usa de tão benéfico que é essa tecnologia. Então os problemas seriam um pouco desconhecimento, a gente pode tratar alguma coisa a baixa compatibilidade com herbicida, né? Se for para levantar alguma coisa específica, mas no geral é uma tecnologia com um custo super acessível para o produtor e uma tecnologia que dá retorno e dá sustentabilidade para a safra do produtor. Fala para o pessoal não passar no cabelo, não, que vai ficar verde o cabelo, né? Você falou de fotossíntese. A ação dela funciona muito mais nas folhas, então, do que na raiz das plantas, por exemplo? Perfeito. Nosso posicionamento é tanto suco quanto foliar. Sim, na aplicação foliar, principalmente para a gente poder. E a gente pode falar, por exemplo, uma cana-soca. A gente vai estar tanto melhorando o perfilhamento, rebrotação, quanto a gente vai melhorar a fotossíntese. A gente pode falar, por exemplo, uma laranja, que você vai colher ali a laranja, ou um café que você colheu e você dá aquele dano físico. Quando você taca ali, você dá um estímulo para que para ela possa rebrotar e fazer fotossíntese para crescer novamente. Então, com certeza o foliar é para isso. Entretanto, no suco, a gente vê vantagem, principalmente, vamos colocar soja, por exemplo, mas todas as culturas, né? Mas vamos colocar soja. Principalmente enraizamento. Então, como tem hormônios de enraizamento e também hormônios de quebra de dormência, então 2 resultados a gente já vê de cara quando a gente aplica. Se a gente aplicou plantio ali, passou a máquina, aplicou plantio, o que você vê ali nos seus primeiros 10 dias? Primeiro, a semente que foi aplicada com alga, ela vai germinar mais rápido. Então, a gente tem um ganho de germinação de cerca de 1 dia ali, que muitas vezes pode ser crucial para uma safra ter sucesso ou não. Então, o ganho, a germinação, a gente sabe que na literatura os pesquisadores comentam, né, que uma soja ali tem que germinar ali nos seus 5 dias. A cada dia que ela demora para germinar, a gente está falando aí de cerca de 5 sacas que está perdendo, digamos assim, né? Então, quanto mais cedo ela germinar, isso é benefício. Segundo benefício, raiz. Raiz, toda planta precisa de raiz, raiz é a boca que absorve os nutrientes. E o terceiro benefício é microbiota. Então a gente melhora a ação dos micro-organismos. Então quando a gente fala de soja, são 2 coisas principais que o pessoal fala muito sobre como a gente chega no próximo patamar da produção de soja. A primeira coisa é estimulação do FBN, fixação biológica de nitrogênio. Então a alga no suco melhora isso, porque melhora o enraizamento e melhora a ação das bactérias, porque ela vai dar açúcar e oxigênio para aqueles micro-organismos que estão ali. E a aplicação foliar, que é outra coisa que vai melhorar, é a fotossíntese. Então por isso que a gente coloca que o posicionamento padrão é suco e foliar, porque você está olhando para 2 coisas diferentes, posicionamentos diferentes, digamos assim. Um é focado mais em enraizamento e microbiota do solo, e outro está ligado mais à indução de resistência e aumento de fotossíntese. Mas ambos são estratégicos aí para a produção agrícola e hoje a gente dá essa abertura para o produtor. A gente recomenda isso, mas o produtor tem a liberdade de aplicar um momento ou outro. Muitas vezes, por exemplo, como eu falei,
numa cana-soca, numa colheita de café, numa colheita de laranja, numa colheita de fruticultura, a opção foliar ela é super importante. Então, por isso que a gente também tem muitos bons resultados somente com foliar, tem muitos resultados somente com suco, muito bons com os outros dois. Então, realmente é um produto que eu acho que o principal gargalo e o convite que eu deixo para os telespectadores é realmente conheçam a tecnologia, entendam entender, entrem em contato com a gente, porque é aquela história, né, que a nossa avó falava, né? Para saber mesmo tem que ir lá provar e ver para ver se tá bom mesmo, né? Se vai dar certo É mesmo. verdade. Então eu acho que pelo custo, o risco que você vai correr é um risco de estar produzindo mais, né? Então realmente é um risco que a gente realmente recomenda e é uma tecnologia nova, né? Eu sempre brinco quando eu vou explicando, né? E falo até para você, Divino, na próxima vez que você sentar com seus amigos sabidos do agro, né? Você vai sentar ali na mesa pega os mais sabidos, né? Pega aqueles mais sabidos e fala assim: agora vamos falar sobre microalga para agricultura. E você vai ver que não vai evoluir muito a conversa ali. E é por isso que, nesse sentido, a gente sabe que é importante a gente estar falando dessa tecnologia, porque é uma tecnologia nacional, é uma tecnologia brasileira que está aí já entregando os resultados. Muitos produtores estão super satisfeitos e eu acho que isso não é para poucos, né? Isso, pelo contrário, isso tem que chegar a cada vez mais pessoas. Show de bola. Quem quiser saber mais, acha informação onde? Perfeito. A gente tem nosso site, né? www.biotechland.com. Também temos o site da Solubil, a Solubil que é nosso parceiro distributivo, então a gente é uma parceria, a gente tem o mesmo grupo, então a gente fica como parceiro tecnológico, desenvolvendo essas tecnologias, meios, reatores, então a gente fica nessa parte de inovação, e a Solubil é a parte de distribuição e venda. Então a gente tem vendedores espalhados aí por todo o Brasil, tanto nas redes sociais, qualquer lugar que você colocar ali, você consegue chegar, e mesmo nas redes sociais, né? Se por acaso você quiser lá, a gente tem tanto o LinkedIn, pode ir atrás e entrar em contato diretamente comigo, eu posso te conectar com o vendedor mais próximo, e realmente estamos aqui para poder melhorar esse agro. Só para colocar os resultados super importantes que a gente teve esse semestre, né? Como a gente já está um pouco mais para o final, a gente fez uma pesquisa bem interessante da dinâmica do solo e também mapeando as produtividades. Protocolos contratados, que era junto com o nosso pessoal, o time de fazenda, foram 37 instalados, onde desses 37, 90% a gente teve resultados positivos, onde cerca de 20% a gente teve até mais de 5 a 7 sacas, na média que a gente teve é de 3 sacas. Então o retorno, um custo de produto que é menos de meia saca, é quase um terço de uma saca o custo da tecnologia, e você vai ganhar 3 sacas, né? Então isso super importante. E 3 dados importantes que a gente descobriu nessa safra de 24 e 25. Primeira coisa, aumento da matéria orgânica e carbono do solo. Então a gente fez análise de solo, a gente tem esse N de 5 fazendas que a gente coletou pré-plantio, no florescimento e no pré-colheita, né, para a gente ver durante uma safra de soja. Então a gente observou aumento de 6% ali em matéria orgânica e carbono do solo. A gente observou também, a gente fez BioAS nessas mesmas amostras, né? Então a gente fazia a coleta de solo, mandava para um laboratório de BioAS, um laboratório de solo e um laboratório de metagenômica. Então a gente tem esses 3 resultados. Então, no laboratório de solos, mostrou o aumento de matéria orgânica. No laboratório também de BioAS, que é uma das tecnologias de atividade biológica do solo, que são tecnologia desenvolvida brasileira pela Embrapa, que realmente é super importante. A gente evidenciou e observou lá o incremento da atividade biológica do solo, então um incremento de beta-glicosidade e aerosulfatase em cerca de 7% e 13%, da beta é 13% e da aeril é de 7%, então incremento na atividade biológica do solo, e também incremento na diversidade biológica. Então a gente fez taxonomia, né, metataxonomia, onde a gente faz aquela metagenômica do DNA do solo, e a gente observou que a gente teve tanto no 16S, que é para bactéria, quanto no ITS2, que são os primes ali que a gente usa para identificação, tanto para fungos quanto bactéria, a gente também observou um aumento na microbiota, na diversidade biológica do índice Shannon que a gente usou nessa avaliação. Então, é uma tecnologia que garante mais matéria orgânica no solo, garante atividade biológica do solo, diversidade, garante também toda essa resistência e, por fim, e tudo isso resulta a maior produtividade. Que eu até falo, né? O Primafert, eu até falo que é errado dizer que o Primafert ele vai te dar 3, 4, 5 sacas. Ele faz você não perder essas sacas.
porque hoje o produtor ele mais perde do que quer ganhar. Então a gente tem que pensar em tecnologias para realmente proteger nosso solo, proteger nossa planta, garantir que a planta esteja eficiente, fazendo a sua fotossíntese para que a gente não perca essas sacas, porque cada saca que o produtor perde é um problema para todo o agro. Então, por isso que a gente tem que realmente ser sério no que a gente está fazendo, e realmente a gente está aqui porque a gente sabe que é uma tecnologia que realmente está entregando resultado para os nossos clientes. Meu amigo, abraço para você. Até mais. Show, muito bom. Obrigado, viu? Até a próxima. Acabou que apaixonado tem jeito, né, gente? É assim mesmo. Eu conversei com o Dagon Ribeiro, doutor em biotecnologia e biodiversidade e CEO da Biotechland. E nós falamos sobre o seguinte tema: insumo com microalgas amplia a imunidade das plantas e eleva a produtividade. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.